A geração de energia fotovoltaica cresce ano a ano em âmbito global, e dada sua importância e relevância para o sistema elétrico de potência, nesse vídeo nós vamos apresentar o funcionamento do conversor fotovoltaico, também chamado conversor grid tie. Iniciando pela forma de como as gerações distribuídas funcionam, tem essa representação simplificada em blocos, onde se tem a fonte propriamente dita, que é a forma de captura da energia, seja ela por painéis solares, no caso da fotovoltaica, ou pela turbina eólica, no caso da eólica, e após essa captura, essa energia é trabalhada normalmente através de um inversor, um conversor, que faz o interfaceamento com o sistema elétrico de potência, ou seja, com a rede elétrica. Vamos falar um pouco sobre como funciona o conversor no caso da energia fotovoltaica. Começando pelo diagrama em blocos, esse conversor ele opera basicamente com uma parte inicial que é um inversor, um conversor DC-DC, que tem a finalidade de regular a tensão oriunda dos painéis fotovoltaicos. Haja visto que esta tensão pode variar de acordo com a irradiação solar. Então, esse primeiro conversor ele faz a regulagem de tensão aqui para o barramento e também ele trabalha com o algoritmo MPPT, ou seja, ele dá uma referência da máxima potência que pode ser extraída dos painéis naquele momento para o próximo bloco aqui no nosso diagrama, que é o inversor, que é um conversor DC a C. Ele pega a tensão do barramento e converte para a tensão alternada, que é a tensão da rede elétrica. Entre a rede elétrica e esse inversor, existe um filtro. A finalidade deste filtro é eliminar o chaveamento de alta frequência, o ruído de alta frequência que é gerado por esses conversores. Isso para minimizar ou até mesmo remover qualquer vestígio de distorção ou harmônicos que possam prejudicar a rede elétrica. Normalmente é um filtro LCL, indutor, capacitor e indutor. Este geralmente é o padrão utilizado para esta função. Logo, nesse vídeo que eu vou apresentar para vocês, vai ser uma visão didática desse conversor, voltado para a aplicação fotovoltaica de baixa potência, ou seja, seria para o âmbito residencial. E os principais algoritmos que existem nesse inversor, nesse conversor, são a parte de sincronismo e a parte de controle da energia que está sendo inserida na rede elétrica. O inversor é a parte destacada aqui na figura do diagrama de blocos, e é ele que nós vamos ver agora. Vendo a parte do inversor em termos de esquema elétrico, além dos algoritmos adicionais de sincronismo e controle, é o que temos aqui nessa figura. Eu escolhi para essa apresentação um inversor ponte completa, porém outras topologias podem ser usadas para esta finalidade. Temos aqui à esquerda o barramento DC, que é no caso representado por uma fonte de corrente contínua, no qual se tem a tensão que é oriunda dos painéis fotovoltaicos. Esse conversor ele gera uma tensão alternada através do chaveamento e essa tensão passa pelo filtro LCL, que vai remover os harmônicos e ruídos de alta frequência e, por fim, é conectado à rede elétrica. Esse ponto de conexão com a rede elétrica é chamado de ponto de conexão comum. E é nele que nós vamos tirar as leituras de tensão e corrente. A partir da leitura da tensão do ponto de conexão, eu posso utilizar o algoritmo PLL, como é o caso mostrado aqui, ou algum outro, por exemplo, baseado em filtro de Kalman, para extrair a frequência da rede e as tensões alfa e beta que eu vou utilizar no meu controlador.
Aqui podem ser utilizados vários tipos de controladores, por exemplo, PI, controlador preditivo. Nesse caso, eu escolhi o controlador ressonante. E esse controlador precisa da frequência da rede e essas tensões alfa-beta. Essa frequência da rede ela precisa ser bastante precisa, tendo em vista que a frequência da rede, apesar de ser bastante estável, ela admite uma certa variação, principalmente em momentos de variação de tensão ou excesso de carga. Enfim, várias situações podem provocar um pequeno desvio. E esse desvio ele deve ser percebido pelo inversor para que funcione adequadamente. Por isso, é extremamente necessário esse algoritmo de leitura da frequência da rede. O algoritmo de controle ele vai regular quanta energia é inserida na rede elétrica. E a referência para ele é potência ativa e potência reativa. No âmbito residencial, a potência reativa não é importante, normalmente só se utiliza a potência ativa. Então, eu tenho uma referência de potência que vai ser convertida em uma referência de corrente elétrica, porque esse inversor, esse exemplo, ele trabalha com base na regulagem de corrente elétrica que é inserida aqui na rede elétrica. Então, com essa referência, que eu posso setar manualmente nessa simulação, ou ela viria do algoritmo MPPT, quando implementado todo o sistema do inversor, o controle vai gerar uma tensão para o sistema de modulação PWM. Essa tensão vai ser usada para a definição da largura de pulso adequada, e também esse algoritmo vai definir os chaveamentos das 4 chaves adequados de acordo com a referência. E daí esse conversor vai funcionar de acordo com o esperado, se tudo isso aqui estiver correto. Agora vamos para a simulação do conversor grid-tie. Eu estou utilizando para esta apresentação a ferramenta Typhon Hill. É uma ferramenta de hardware de loop, mas que também funciona para a simulação, que é o caso desta apresentação. Aqui nós temos o mesmo circuito que eu mostrei anteriormente e também na explicação em diagramas de blocos. Primeiro, o conversor, que é um conversor full bridge, ponte completa, operando em 40 kHz de frequência de chaveamento, sendo que aqui no Typhon a modulação desse conversor, a referência, deve ser entre -1 e 1. Então, entre -1 seria 0% de largura de pulso e 1 seria 100% de largura de pulso, utilizando o modulador interno deste módulo conversor. Como é um ponte completo, eu tenho uma entrada A e entrada B para cada um dos braços da ponte completa. Aqui eu tenho uma fonte de 400 volts contínua, representando o barramento DC, onde aqui nesse ponto seria a ligação do conversor regulador de tensão, que regula a tensão das placas dos painéis solares, conversor, e essa parte aqui da direita a representação da interligação com a rede, sendo o filtro LCL, e aqui a rede, que ela é, no caso desta simulação, 220 volts, senoidal, 60 Hz. Essa indutância L-grid é uma indutância que representa a qualidade indutiva da rede elétrica, por isso ela está aqui. Essa medição V-grid é a medida de tensão no ponto de conexão comum, e esta medida de corrente, I-grid, é a medida da corrente elétrica no ponto de conexão, que é útil para eu fazer o controle e para eu saber quanto de energia eu estou inserindo na rede elétrica. Esta porção aqui é um medidor de potência, que é um bloco do próprio Typhon, através da tensão e da corrente no ponto de conexão comum, eu extraio potência ativa, reativa e aparente. Aqui eu tenho o bloco C, que é onde estão os algoritmos do PLL e do controlador. Como eu mostrei antes dos diagramas de blocos, ele utiliza a tensão no ponto de conexão comum e a corrente medida aqui do ponto de conexão.
Essas duas entradas, o Pref e o Qref, são as referências de potência ativa e reativa para o meu controlador. Aqui das saídas, as mais importantes são o Enable, que é para ligar o conversor, e a referência de tensão de modulação, que corresponde à saída do controlador. Então, essa referência ela passa por um circuitinho, que são esses blocos, que vai dividir esse sinal em duas saídas, porque eu tenho uma entrada para cada braço da ponte H, do full bridge. Então, eu divido esse sinal aqui por esse diagrama de blocos. É só essa finalidade, isso aqui. Olhando aqui o meu código do bloco C, tem as entradas, saídas e as variáveis que eu utilizo no algoritmo, e as funções. A função de inicialização e a função de atualização. Essa função ela inicia com o cálculo das tensões alfa-beta, depois tem o algoritmo que extrai a frequência ômega da rede e deixa ela nessa variável ômega hat, que vai ser utilizada posteriormente pelo controlador. Aqui são apenas rotações das variáveis, os shifts, porque eu estou no domínio discreto e algumas eu preciso armazenar para cada interação. Então, agora vamos aqui para a parte do controlador. Inicialmente, eu calculo a referência de corrente elétrica, que vem de acordo com a potência ativa e potência reativa, que eu determino aqui como referência para o funcionamento do conversor. Eu utilizo essas referências para calcular, com base também nas tensões alfa e beta, a corrente do inversor, corrente que o inversor deve funcionar. O erro para o controlador vai ser, então, esse cálculo dessa corrente aqui, menos a corrente do PCC, que é medida aqui, como eu mostrei agora há pouco. Aí eu já tenho a minha ação de controle proporcional, o controlador que eu utilizei é um proporcional ressonante, com base no erro e no ganho Kp, eu tenho a ação proporcional. Em seguida, eu faço o cálculo da ação do controlador ressonante, que vai utilizar em sua estrutura, além de alguns parâmetros, a frequência lida pelo PLL, que é o ômega rep. Aqui também apenas os shifts de algumas variáveis. Após isso, eu somo a ação proporcional, o P, com a ação ressonante, e forma a ação de controle que vai para o módulo PWM para fazer a modulação. Eu escalono pela tensão do barramento, VDC, que eu utilizei 400 volts, e então resulta no meu UPR, que é lançado aqui na saída, modulação igual UPR. Bom, esse é o esquema do sistema de controle e identificação do sincronismo. Vamos fazer a compilação e rodar a simulação para ver o comportamento desse conversor. Aqui no ambiente SCADA do Typhon, eu rodo a simulação e utilizo essa ferramenta Scope para verificar as formas de onda de interesse aqui desse conversor. Então, vamos rodar a simulação. Inicialmente, eu tenho os ajustes de potência em 0. Podemos ver que a corrente da rede ela é praticamente 0, assim como a potência ativa que eu estou inserindo na rede fica em torno de 0. Aqui é mostrada a frequência do PLL que ele identifica da rede. Eu vou abrir aqui a fonte, a tela das fontes, para que eu possa também modificar elas. Vamos começar dando uma referência aqui de 100 watts para o meu conversor. Com a referência de 100 watts, aumentou a corrente, então eu tenho 3 quadradinhos de 200 mA aqui na minha escala, dão em torno de 0,6 ampere de pico de corrente, a potência segue em torno de 100 watts e aqui a tensão no ponto de conexão. A frequência do meu PLL, em torno de 60. Vou aumentar um pouco aqui a potência, 200 watts, aumentou a corrente. Eu vou escalonar melhor aqui
Final já aparece um pouco de distorção, mas meu conversor está funcionando, inserindo em torno de 200 watts na rede elétrica. Vamos colocar um valor um pouco maior aqui, 500 watts, aumentou a distorção, mas segue rastreando a potência. Lembrando que isso aqui é um conversor simplificado com finalidade didática para a gente ver o funcionamento. Vamos supor que desviou a frequência da rede para 60,6 Hz. Alterei aqui a frequência. Ele vai ter um transitório quase imperceptível. O PLL identificou em torno de 60,6 e continua a potência ativa em torno do valor ajustado. Vamos aumentar isso aqui um pouco mais. 900 watts, podem ver que começa a aparecer uma distorção mais significativa ainda na forma de onda da corrente, mas segue funcionando. Como resolver esses problemas? Primeiro, é necessário conhecer código de rede, saber quanto de distorção é tolerável. Aqui provavelmente tem harmônicos terceira, quinta, harmônicos ímpares aqui, que podem ser corrigidos através da lei de controle. Mas de forma simplificada, para nós verificarmos o funcionamento do conversor, foi bastante útil essa simulação. Espero que tenha sido útil para vocês, que tenham aproveitado. Dúvidas, sugestões, por favor, poste nos comentários. Até mais!